carnaval eu vou sair da cidade. Esse é o Gustavo, que um dia teve a bela ideia de levar sua namorada, Ana, e seu cachorro Tapa para fazer um passeio de carro. No trajeto, a volta completa ao mundo. Foram quase 130 mil quilômetros percorridos, 746 dias viajados, 46 países visitados. Tudo isso foi minuciosamente registrado em fotos, vídeo e no blog do Gustavo. Foi assim que nós, viajantes e internautas desse planeta, pudemos acompanhar cada contratempo, cada perrengue, cada surpresa dessa jornada. A cada fronteira vencida, vimos como o Tapa veio a se tornar o cão mais viajado do mundo. Uma história que merece ser recontada. Pegue carona você também na viagem deste casal e seu fiel labrador pelo mundo. Eu, minha gata e meu cachorro. Eu, minha gata e meu cachorro. Sinfonia de sapo, besouro carrapato. Enquanto esperavam o fim do inverno, Gustavo, Ana e Tapa aproveitaram bastante as delícias da Europa, exploraram estradas rurais, surfaram num rio gelado e até pularam carnaval. Agora, com o inverno chegando ao fim no hemisfério norte, era hora de nossos heróis se prepararem para encarar a etapa mais longa e dura de sua viagem. A imensidão e os perigos da Transiberiana, a estrada mais longa do mundo. Primeiro, uma parada na Polônia, para uma revisão no Farofa Móvel. A Transiberiana é uma estrada que não perdoa erros. Deixar de seguir religiosamente os procedimentos de manutenção do carro pode ser a diferença entre a vida e a morte. Durante a viagem tem que fazer a manutenção constante, né, cara? Tem que trocar todos os óleos e tal. Tem que seguir a risca que está no livrinho. Esse é um dos motivos que o carro não quebrou em nenhum momento da viagem, né? Eu simplesmente respeitei o manual do carro. Isso vale para qualquer carro. Enquanto cuida do carro, o trio aproveita para conhecer melhor a bela Poznań, considerada o berço da nação polonesa. Apesar de menos conhecida, a cidade compete com Varsóvia em importância econômica. Tem uma vida cultural vibrante e estilo arquitetônico semelhante ao da capital. Poznań é uma cidade muito bonita, né? O centro dela lembra bastante a Varsóvia. O polonês é um povo bem acolhedor, assim, né? Bem receptivo para o turismo. Obviamente a gente passeou com o Tapa lá o tempo inteiro. Enquanto curtiam as belezas de Poznań, Gustavo e Ana também celebraram, com um misto de saudades e satisfação, um marco importante da jornada. Esse segundo momento na Polônia teve um gostinho especial porque a gente estava completando quase aí 2 anos de viagem, sem família. A gente encontrou com alguns familiares durante a viagem, fazia alguns contatos esporádicos, basicamente por e-mail, bateu um pouco da nostalgia, né, nesse período, mas a gente estava num momento muito bacana, assim, talvez o ápice, né, já depois de quase 2 anos rodando o mundo aí, depois de tanta coisa que a gente viveu. Assim como a Polônia, que causou melhor impressão na segunda visita, nossos blogueiros também se surpreenderam na nova passagem pela Lituânia. Ana e Gustavo se encantaram com o interior do país, que parece ter parado no tempo. Com origens no século XIV, o castelo Trakai teve grande importância na história do país. Cercado de água por todos os lados, o castelo era de grande valor estratégico. Em seu tempo, foi um dos principais centros de poder do Grão-Ducado da Lituânia. Nosso trio adorou a parada, tanto pela atração turística quanto pelas instalações. Foi visitar sem esperar nada e encontrou um lugar maravilhoso, né? A gente acampou também na beira desse lago, o campo era incrível e só tinha gente no campo inteiro, né? Então foi um lugar lindo, com uma paz assim, A gente estava precisando. imparável, né? Acho que eu prefiro quando tem mais gente para farofar comigo. Mas também não tô reclamando não, hein? Entrando na Letônia, tudo começa a mudar radicalmente. Longe das rotas turísticas europeias, as estradas perdem o toque de veludo e os problemas de comunicação começam a aparecer. Nossos blogueiros viajantes contam em que o choque cultural na Rússia não era só relacionado à linguagem e ao alfabeto diferentes. Depois de décadas do fim do regime comunista, a Rússia ainda é uma sociedade assolada pela herança burocrática.
teve uma dificuldade enorme assim, com a documentação do carro, porque a gente precisava preencher um formulário só em cirílico, a gente não entendia nada do que estava escrito, os caras tentando explicar para a gente em russo, e pô, imagina a confusão. Pouco tempo antes da gente entrar, o Brasil e a Rússia fizeram um tratado onde o brasileiro não precisaria mais de visto para entrar lá. Nem os russos daquela aduana sabiam que a gente não precisava mais de visto. Então foi mó tempão até o cara realmente ver que não precisava mais de visto. A nossa sorte é que estava o Tapa ali fazendo uma zona, os caras se amarravam em cachorro e, tipo assim, quebrou um pouco aquele gelo russo que os caras têm na fronteira, tiveram alguma tolerância com a nossa ignorância em russo, né? Mas o ousado trio tem uma meta. E não vai ser burocracia ou línguas incompreensíveis que os fará desistir de completar sua volta ao mundo. A primeira parada russa de Gustavo, Ana e seu fiel labrador Tapa foi em Pskov. Ali, o trio começa a descobrir os deslumbrantes resquícios do que foi a Rússia dos czares. A cidade foi a capital da pequena república de Pskov. Resistiu a 26 cercos durante o século XV, até que em 1510 foi definitivamente anexada ao Império Russo. Muitas de suas pequenas igrejas foram derrubadas desde então, mas sobraram alguns exemplos de sua arquitetura característica, como a igreja de São Cosme e Damião, de 1463. Na Rússia você precisa dizer onde você está a cada lugar que você muda. Por exemplo, hoje você está numa cidade X, você está indo para outra, você precisa comunicar que você está fazendo, que você está mudando de cidade, né? Que é difícil, tem que pedir para alguém preencher. E esse formulário é enviado para o governo. Então o governo ele tem que saber onde você está dia após dia. Você sempre tem que se comunicar. Porque se a gente fosse levasse uma dura na rua, a gente tinha que apresentar esse documento. E na hora de sair do país também você apresenta uma maçaroca desse formulário de onde você teve o caminho inteiro. Falei, ó, tá aqui o meu caminho, aí senão você vai ter problemas na hora de sair. Novo dia, nova postagem. De Pskov, o trio parte em direção a São Petersburgo, o início do grande desafio desta parte da viagem, a lendária e temida Transiberiana. Escolheu São Petersburgo, um dos principais pontos turísticos russos. Era ali que começa a Transiberiana realmente, né? A nossa ideia era pegar a Transiberiana do começo ao fim, até Vladivostok. É uma estrada que eu não tinha muita referência na internet, muita lenda envolvida, muita gente falando pra gente não ir, que era perigoso e tal. Mas era uma coisa que a gente queria viver, né? A Igreja do Salvador sobre o sangue derramado em São Petersburgo ganhou este nome em um episódio trágico. Foi aqui que o czar Alexandre II sofreu um atentado à granada mal sucedido. E São Petersburgo é uma cidade lindíssima, talvez uma das mais bonitas. Algumas pessoas falam que São Petersburgo é até mais bonito do que Moscou, né? Que Moscou você tem aquele centro onde está o Kremlin e a Praça Vermelha e tal, mas São Petersburgo, a arquitetura é mais bonita, mais marcante, né? Você tem um rio que corta a cidade e os prédios, os palácios, lá tem Kremlin também, né? E marcou bastante a gente, assim. A Rússia tem cores muito fortes, né? E qualquer lugar que você vá, você vê um mix de cores, para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de filmar, é maravilhoso, né? E a luz de lá também é propícia para isso, né? De volta à estrada, a Rússia guardava outra surpresinha para Gustavo, o motorista que achava que já tinha visto de tudo nessa viagem. Os carros lá são tanto do lado direito, o volante tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Porque eles compram muito carro na Ásia e vêm dirigindo a Transiberiana inteira e vendem por um preço mais barato para os russos que moram do lado ocidental, né? Ver os caras ultrapassando pela direita e ultrapassando pela esquerda, porque tem volante dos dois lados. A estrada é um hospício. Seguindo pela Transiberiana, nossos heróis visitam o chamado Anel do Ouro, região de grande importância histórica na formação da Igreja Ortodoxa quanto para a própria nação russa. São 5 cidades que são consideradas museus a céu aberto, com sua arquitetura russa que vai do século XII ao século XVIII. São igrejas, mosteiros, catedrais e kremlins, com as suas características torres cebola. No simbolismo russo, essas torres representam velas. Costumam ser erguidas em grupo de 3, representando a Santíssima Trindade. Foi no Anel do Ouro que a gente descobriu que toda cidade russa tem um Kremlin, né? E a gente sempre fala o Kremlin, a gente pensa logo
em Moscou. Uma parte murada, um castelão com uma igreja dentro, aquela igreja russa e tal, que sempre é a área mais bonita da cidade. O périplo pelo Anel do Ouro começou por Velik Novgorod. Fundada no século IX, a cidade conta com nada menos do que 50 igrejas medievais e pós-medievais. Seu Kremlin, também conhecido como Detnets, engloba o mais velho palácio e a mais velha torre de sino de toda a Rússia. De Novgorod, o farofa móvel se dirigiu a Rostov, às margens do Lago Nero. Apesar da aparência suntuosa, a área situada entre a catedral e o lago é erroneamente chamada de Kremlin. Na realidade, foi uma residência de luxo construída no século XVII. A propriedade tinha nada menos do que 5 igrejas, 11 torres de sino e inúmeros palacetes. A próxima parada dos aventureiros foi a vizinha Yaroslav, uma das cidades mais antigas às margens do Volga. Em tempos medievais, Yaroslav era a segunda maior cidade da Rússia, mas perdeu quase todas as suas construções do período em sucessivos incêndios. Os mercadores da cidade competiam entre si para ver quem mandava construir mais igrejas suntuosas. A igreja do profeta Elias foi financiada por 2 comerciantes de peles de origem siberiana em 1647. Seu exterior de tijolo aparente é típico do estilo iaroslavo do século XVII. O interior da construção tem também uma decoração incomum, cheia de afrescos sobre o dia a dia da cidade naqueles tempos. Mas em muitos lugares da Rússia, Gustavo e Ana não puderam filmar esses detalhes. Na verdade, dentro dos Kremlin você não pode filmar, não pode tirar foto. Alguns lugares você até podia fazer isso, mas você tinha que pagar. Alguns desses lugares que a gente achou que valeria a pena realmente pagar por isso, a gente pagava e conseguia tirar foto e filmar, mas mesmo assim você tem um limite, problema desse tipo, né? É até mais bonito por fora do que por dentro, né? A arquitetura é bem bonita, as estruturas são grandes, você não consegue visualizar direito o todo, né? Então quando você está de fora, você consegue tirar uma foto mais bacana, você consegue ter uma ideia do lugar todo. Local, né? Parece estar todo mundo de olho na gente. É melhor eu fazer a minha cara de cachorrinho comportado. Kostroma foi a cidade seguinte no roteiro. A cidade foi durante muito tempo o refúgio para a elite moscovita, quando atacada por invasores do sul ou do oeste. As imagens do blog mostram a estátua de Ivan Susanin, o camponês que despistou um destacamento inteiro de invasores poloneses, guiando-os para um pântano. Quando os poloneses descobriram que foram enganados, mataram Ivan, mas não conseguiram sair do pântano vivos. A última cidade do Anel do Ouro é Suzdal. Com registros que datam de 1024, foi a capital de diversos principados russos. Mesmo depois de perder a importância política, Suzdal se manteve como centro religioso. A um certo ponto de sua história, teve a incrível proporção de 40 igrejas para apenas 400 famílias, sem contar com seus muitos mosteiros. Ana e Gustavo aproveitaram a atmosfera medieval antes de seguir viagem. Dali, partiram em direção a Moscou, onde começa a parte mais perigosa da Transiberiana. Moscou é o centro político, cultural e científico da Rússia. Essa capital é a mega cidade mais ao norte do planeta, contando com a maior comunidade de bilionários do mundo. Tantos atributos só poderiam se justificar por uma passagem imponente. Maravilhados, Ana e Gustavo agradeceram o destino por tê-los levado a esse pedaço do mundo. A Praça Vermelha é uma coisa imponente, assim, quando você olha para aquela catedral, para aquele Kremlin ali, você sente um nada, né, da imponência que é aquele lugar. É um lugar muito vigiado, né, militarmente falando. A gente levou até uma bronca lá no militar, porque a gente não podia estar passeando com tapa ali, mas a gente tinha que ir, né, a gente conseguiu tirar uma foto bacana dele ali na frente. Ele brincou lá com os russos. A praça onde já pisaram os mais importantes líderes do planeta, agora tem também o privilégio de ter o cachorro mais viajado do mundo, farofando pela paz mundial. Até Moscou, nossos heróis estavam ainda dentro da parte europeia da Rússia.
A partir daí, eles deixariam a previsibilidade das rotas turísticas para encarar a temida Transiberiana. Era hora de conhecer aspectos do país menos acessíveis aos turistas comuns. O desafio adiante só pode ser entendido quando se pensa nas proporções da Transiberiana em termos globais. É uma estrada que não é nada, é um terço do planeta, né? A estrada mais comprida do mundo. Você passa por, sei lá, entre 8 e 10 fusos horários de ponta a ponta. Você percorre um terço do planeta na Transiberiana. Então é uma estrada absolutamente lendária, né? E ela tem grandes extensões sem nada, né? Muitos pontos que ligam nada a lugar nenhum na Transiberiana. Foi absolutamente na doideira, sem saber o que esperar. E a gente foi sem telefone, sem nada, sem rádio, sem absolutamente nada. A gente tinha um mapinha mais ou menos assim, no GPS, que a gente abaixou lá, que até funcionou direitinho. Antes da gente cruzar essa etapa da viagem, né, que foi a Transiberiana, a gente tinha tudo mapeadinho, qual cidade, da onde a gente ia, para onde a gente ia, quantos quilômetros era de uma cidade para outra, o lugar que a gente ia ficar. A gente abarrotou o carro de comida, de água, de combustível. Disseram pra gente também que no meio da Transiberiana não tinha combustível, né? Na verdade, em alguns pontos da Transiberiana não tem posto de gasolina. Tem um caminhão de gasolina, né? Um caminhão-tanque, que ele tem uma bomba. Então o cara liga a bomba no caminhão e fica esperando o malandro passar. E tu para ali, abastece e continua. E a gente comprou tanta comida, mas tanta comida que a gente tem comida dessa época até hoje em casa, né? Latinha de feijão, macarrão, a gente tem até isso, até hoje guardado, né? De recordação. Imensidão e monotonia. No fim das contas, para nossos blogueiros, esses foram os grandes perigos da temida Transiberiana. Nem o frio que eles esperavam que seria muito pior estragou o humor dos 3 aventureiros. A gente deu muita sorte, porque a gente partiu para Transiberiana no fim do inverno. Apesar do pessoal falar, pô, vocês vão morrer, cara, a gente deu uma sorte danada. A gente não pegou nenhuma temperatura muito severa, né? A gente passou por neve em alguns trechos da viagem, mas nada fora da realidade. Uma travessia dessa você tem que contar com a sorte, e a gente realmente deu sorte, né? Quanto mais avançavam, mais espaçadas ficavam as cidades e mais longe iam ficando da civilização. Se na rota turística já era difícil a comunicação, Transiberiana dentro, até pedir um prato de comida podia gerar desentendimentos. A única coisa que eu fiz questão de aprender para se virar na Rússia foi falar Dva piva, que significa 2 cervejas, e spasiba, que é obrigado. O resto a gente pegava um cardápio que não dava para entender nada e escolhia assim, ó, para isso aqui, e vinha qualquer coisa. E teve uma vez que a gente deu a sorte de encontrar uma moça que entendia inglês. A gente queria comer uma comida típica aqui da Rússia. O que tem para comer? Aí ela falou, tem um lavradosbravo, falou alguma parada lá. Ela trouxe um peixe congelado, cara. Exatamente aquele que você tira do seu freezer. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Aí eu chamei a mulher e falei, tem alguma coisa enganada aqui, cara, não é possível. Olha só o que você trouxe para mim. O peixe está congelado. Ela me olhou com a maior raiva e falou, a comida é essa aí mesmo, meu irmão. Eu sei que a comida é típica local. Se quiser, come. Não quiser, se quiser, você come. Se você não quiser, você não come. Essa comida é como se fosse um aperitivo para você tomar com vodka. Vão beliscando esse peixinho com sal e pimentinha, como se fosse um bolinho de bacalhau, assim. É compreensível para quem mora na neve, tá acampando, guarda o peixe na neve, tô com fome, vou tirar o peixe da neve e vou comer. Eu acho que foi daí que surgiu esse tiragosto mais doido que a gente conheceu na viagem. Gustavo, Ana e Tapa chegam na fronteira com a Mongólia, mas antes conhecem a bucólica vila de Ulan-Ude. A vila budista é linda, até o nome Ulan-Ude é um nome mongol, né, de cidade mongol, né? Então é aquele pedacinho da Mongólia que a Rússia foi lá. Então você chega em Ulan-Ude, você vê que todo mundo é oriental, você não vê mais a galera loura de olho verde típica da Rússia, você vê todo mundo é oriental ali com cara de mongol, entendeu? O gostinho da Mongólia que a gente teve estando na rua, assim. Além da visita a essa vila budista, que era ali, a vila foi impressionante. Ali a gente sentiu que chegamos no Oriente, né? Se até aqui as cidades iam rareando na Transiberiana, a partir desse ponto, nossos blogueiros entram num trecho de 2.500 quilômetros de completo vazio e isolamento.
Quando a gente chegou a Chita foi um momento de maior tensão assim, nessa fase da Transiberiana, porque dali pra frente a gente não ia ter mais contato com nada, né? Então a gente ficou muito preocupado nesse sentido também, né? Da família ficar tranquila, sabendo que a gente estava bem, né? Como é que a gente ia fazer isso? Não tinha jeito, né? E a pouca informação que a gente tinha é que entre Chita e Khabarovsk era o trecho mais sem nada, é onde todo mundo passava perrengue. O nosso trato com a família, que era a nossa maior preocupação nesse momento, era não fiquem desesperados, né? A gente vai tentar fazer no menor espaço de tempo que a gente puder, mas se a gente não mandar um e-mail, não mandar nada, fica tranquilos até que a gente consiga se comunicar de alguma forma, né? Uma coisa também importante, que como a gente não sabia o que ia acontecer no Transiberiano, o carro ele tem uma autonomia muito grande de gasolina. O carro tinha uma autonomia para rodar uns 1.200 km sem abastecer, que é mais do que o suficiente. A gente tinha água tinha 200 litros de água para higiene, 40 a 60 litros de água para beber, que a gente levou. Foi mais que o suficiente, não precisava de tanto, mas é tanta lenda envolvida e tão pouca informação que a gente tem que se preparar para o pior. Eu adoraria farejar bichinhos na floresta para dar uma apavorada, mas o Gustavo não me deixou brincar com eles. A gente toma muito cuidado com tapa nesse trecho da viagem para não se meter no mato e ficar de urso num trecho da estrada. Tem um trecho final que tem tigre, sacou? Tem um tigre siberiano, né? Que é mais pro lado oriental. Tem as placas e fala, ó, fica na atividade. Apesar de todas as lendas envolvendo a Transiberiana, a travessia de nossos viajantes acabou sendo cansativa, mas sem maiores incidentes. A chegada em Vladivostok foi marcada pela emoção e pela compreensão de que não havia como chegar mais longe do que chegaram nesta volta ao mundo. Eu acho que o nosso prêmio foi a chegada no Mar do Japão, né? Eu nunca imaginei que ia chegar no Mar do Japão de carro, né? Foi uma sensação muito boa, né? Porque a gente vibrou entre nós, porque éramos só nós dois, né? E a família junto também, todo mundo ficou amarradão, os amigos, né? Quem acompanhou a nossa viagem realmente ali todo dia, quem sofreu com a gente, quem se emocionou e tudo, foi um momento assim, muito bacana. É ali que a gente sentiu, cara, missão cumprida, sacou? Não dá mais pra fazer, não dá pra ir mais longe de carro do que chegar aqui. Foi aqui que Gustavo, Ana e Tapa se despediram do Farofa Móvel, para ser embarcado e despachado num container para a Argentina. Como só chegaria lá 2 meses depois, nosso trio aproveitou para conhecer de avião algumas maravilhas do Oriente. Toda a logística seria diferente e ainda em Vladivostok começam as dificuldades para seguir viagem. Essa era a parte que a gente menos gostava na viagem, né? Era desovar o carro e você nunca sabe com certeza se o carro vai chegar no final, porque eu já li casos de gente que perdeu o carro no caminho, isso já aconteceu. Porque o cachorro é um transtorno, um cachorro de 40 quilos com uma caixa enorme e você chega num país estrangeiro com uma caixa e qual vai ser, né? Como é que a gente vai escolar um transporte, como é que a gente escola uma hospedagem, a gente tem que se virar, cara. E o problema do Tapa nessa época da viagem, que assim como a gente, que a gente engordou pra caramba nessa época da viagem, o Tapa também engordou, né? E todo avião tem um limite de peso de cachorro. Passava do limite, né? A gente já tava acima do peso, o cachorro acima do peso. Como é que vai ser, né? Mas a gente conseguiu um lugar lá que conseguiu embarcar ele direito. Dietas à parte, nossos intrépidos blogueiros e seu fiel labrador conseguem seguir jornada para conhecer a exótica Coreia do Sul. Mas isso é assunto para a próxima e última etapa dessa incrível aventura de volta ao mundo.